Você já sabe como que funciona a regulamentação do mercado de tokenização de ativos reais no Brasil? Bem, nesse vídeo eu vou explicar para vocês em detalhes como que funciona o atual panorama regulatório. Eu vou começar por meio da análise de uma notícia que acabou de sair no Cointelegraph, que diz que a Vortex acaba de se tornar o primeiro mercado de balcão organizado a ter autorização para tokenizar ativos financeiros considerados mobiliários e não mobiliários. A partir de agora, a companhia passa também a poder tokenizar e disponibilizar ambiente de negociação de outros ativos que não valores mobiliários com base na tecnologia blockchain. Bem, esse caso nós podemos extrair uma série de questões interessantes para nossa compreensão sobre a regulamentação atinente ao mercado de tokenização de ativos reais. Apenas para contextualizar, o que a matéria está dizendo aqui é que eu tenho uma empresa que hoje ela já tem autorização da CVM para tokenizar valores mobiliários e que agora ela passa também a ter autorização para tokenizar valores que não sejam considerados mobiliários. Primeira questão que eu quero perguntar para você. Hoje nós temos uma lei, a Lei 14.478 de 2022, que regulamenta a prestação de serviços de ativos virtuais, trazendo no seu artigo 3º o conceito de ativo virtual e no artigo 5º o conceito de prestador de serviço de ativo virtual. Essas empresas, elas, tão logo seja definida uma licença pelo Banco Central, elas não poderão atuar sem ter licença do Banco Central. Então, a primeira questão que eu quero perguntar é a seguinte: essa empresa, em relação a esses ativos, em relação tanto aos ativos que são considerados valores mobiliários e aos que não são valores mobiliários, tão logo essa licença seja definida, ela precisará também de uma autorização do Banco Central? Vamos responder essa questão, só que para isso nós precisamos conhecer as leis, mais especificamente o significado das normas que conferem poderes ou estabelecem competências tanto para o Banco Central no âmbito do sistema financeiro, quanto para a CVM no âmbito do mercado de valores mobiliários, além do conhecimento sobre a Lei 14.478 de 2022. Eu quero falar com vocês também sobre as consequências penais que podem advir sobre as prestadoras de serviços de ativos virtuais que não tenham licença do Banco Central quando essa venha a ser definida. Só que antes eu quero lembrar a vocês que nós temos o livro O Guia Jurídico da Tokenização, onde você pode estudar também essas questões com mais detalhes, pode se aprofundar inclusive em relação à regulamentação no âmbito da União Europeia e também dos Estados Unidos. Bem, então, voltando ao nosso caso aqui. Então, temos uma hipótese lá que essa empresa resolveu tokenizar um ativo que a CVM fala assim: olha, esse ativo não é valor mobiliário, mas você pode tokenizar. O que essa empresa, então, ela deverá fazer? Bem, ela deverá verificar se esse ativo ele não se enquadra no conceito de ativo virtual. E como que ela vai saber isso? Analisando o artigo 3º da lei, onde no caput você tem o conceito de ativo virtual, e aí você tem uma série de incisos trazendo ali exceções ao estabelecido no caput. Não vamos analisar todas elas, e sim apenas a do inciso 4º, que é a que mais nos interessa para esse caso, que diz o seguinte, que não se enquadra no conceito de ativo virtual representações de ativos cuja emissão, escrituração, negociação ou liquidação esteja prevista em lei ou regulamento, a exemplo de valores mobiliários e de ativos financeiros. Bem, esse artigo ele já mata a situação hoje, onde você tem essa empresa fazendo a tokenização de valores mobiliários. Então, eu já sei que em relação aos tokens, que são considerados valores mobiliários, que ela não vai precisar ter uma autorização do Banco Central. Mas o problema é em relação àqueles ativos que não são considerados valores mobiliários. E aqui nós temos uma hipótese interessante, ainda no inciso 4º, que fala que não apenas valores mobiliários não são considerados ativos virtuais, ainda que tokenizados, mas também ativos financeiros. Que ele diz aqui, representações de ativos cuja emissão, escrituração, negociação
ou liquidação esteja prevista em lei ou regulamento, é exemplo de valores mobiliários e de ativos financeiros. Então, se eu tenho um ativo financeiro como uma cédula de crédito bancário, por exemplo, e eu venho a tokenizar essa cédula de crédito bancário, essa representação tokenizada da cédula de crédito bancário, uma vez que a cédula de crédito bancário é um ativo financeiro, eu não precisarei, então, de autorização do Banco Central, certo? Para... Não, errado. Errado. Por quê? Porque eu só posso negociar ativos financeiros mediante autorização do Banco Central que regulamenta o sistema financeiro nacional. Então, o que esse parágrafo, o que esse inciso 4º ele quer dizer, na verdade? O que ele está querendo dizer é o seguinte, que eu já tendo a autorização para negociar, por exemplo, uma cédula de crédito bancário, eu não vou precisar de uma autorização adicional caso essa representação, né, desse ativo, essa tokenização dessa cédula de crédito bancário venha se enquadrar no conceito de ativo virtual. Prima facie. Por que prima facie? Porque, de acordo com o parágrafo único, está dizendo aqui que competirá a órgão ou entidade da administração pública federal definida em ato do Poder Executivo, que já foi definido, que é o Banco Central, certo? Estabelecer quais serão os ativos financeiros regulados para fins desta lei. O que esse parágrafo único está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer o seguinte, que prima facie a tokenização de uma cédula de crédito bancário, ainda que se enquadre nos critérios do artigo 3º e não seja excluída pelos demais incisos, prima facie eu não precisarei de uma autorização adicional, uma vez que eu já tenho essa autorização. Porém, é possível que o Banco Central, dentro, no escopo da sua competência, possa, por exemplo, criar uma norma como a seguinte: tendo em vista peculiaridades relativas, né, ao processo de negociação por meio de Distributed Ledger Technologies ou utilizando blockchain, não importa, você vai precisar também de uma licença relativa às prestadoras de serviços de ativos virtuais. Ou seja, em princípio eu não preciso, mas o Banco Central, dentro da sua competência de regulamentação do sistema financeiro, ele pode vir a exigir essa autorização a depender dos critérios aí que ele estabelecidos pela norma de competência, observando, obviamente, sempre a discricionariedade. Ele não pode fazer isso de maneira arbitrária. Ele deverá, no âmbito do direito administrativo, fundamentar. Por que nesse caso, que eu já tenho um ativo financeiro regulado, caso eu venha tokenizar esse ativo financeiro, eu vou também precisar me submeter por exemplo, ter que tirar uma nova autorização? Pode ser necessário, porque nós temos uma série de questões relativas, por exemplo, a questão de custódia, que vão estar atreladas, né, a, inclusive, os riscos trazidos pela tecnologia. Porém, prima facie não. Então, a gente já consegue ver que não é simples, conforme está sendo dito ali na matéria, que o fato dela ter uma autorização, dela ter sido dispensada pela CVM em relação a poder também emitir, no contexto daquilo que ela já atua, ativos que não sejam considerados valores mobiliários, isso não exclui a análise de verificar se esse novo ativo não se enquadrará no conceito de ativo virtual. E, nesse caso, essa empresa terá, então, que tirar uma nova autorização. E o que eu quero chamar a atenção aqui, antes da gente falar, apenas para finalizar, falar das questões penais que estão relacionadas aqui, que é central nessa análise o conceito de ativo virtual. O advogado deve ser capaz de analisar esse ativo e vai precisar ter um conhecimento profundo de tecnologia. Por quê? Do contrário, ele pode vir a dizer que um determinado ativo não é um ativo virtual. E se essa empresa, mesmo retendo a autorização da CVM, estando regulada pela CVM, se ela não, em caso de necessidade, né, de ter essa autorização para prestar serviços de ativos virtuais, ela não venha ter essa autorização, ela vai incidir no artigo 16 da Lei 7492, que estabelece os crimes financeiros. E o que diz aqui o artigo 16? Fala: fazer operar sem a devida autorização ou com autorização obtida mediante declaração falsa, instituição financeira, inclusive de distribuição de valores mobiliários ou de câmbio. Ou seja,
Cada atividade no âmbito financeiro é estritamente regulamentada. Se eu quiser desenvolver duas atividades e cada uma delas exigir uma autorização diferente, e eu não tiver essa autorização para uma delas, eu estou operando uma instituição financeira sem autorização. E aí você vai falar assim, mas uma prestadora de serviços de ativos virtuais não é uma instituição financeira. Lê do engano, né? De acordo com o artigo 1º desta lei, você teve agora a inserção, né, na verdade, de um inciso, do inciso 1A, que diz o seguinte, que a pessoa jurídica que ofereça serviços referentes a operações com ativos virtuais, inclusive intermediação, negociação ou custódia, ela passa a ser considerada uma instituição financeira por equiparação. Isso foi estabelecido pela Lei 14.478 de 2022. E embora o artigo 5º da Lei 14.478 de 2022 fale que prestador de serviços de ativos virtuais é a pessoa jurídica, quando nós analisamos essa abordagem do prisma penal, nós temos que, mesmo a pessoa natural, conforme o inciso 2º, que exerça quaisquer das atividades referidas nesse artigo, ainda que de forma eventual, ela é considerada também uma instituição financeira por equiparação. Então, mesmo a pessoa natural que vem exercer serviços relativos a prestadores de serviços de ativos virtuais sem a licença do Banco Central, ela será considerada uma prestadora de serviço de ativo virtual, ou seja, uma instituição financeira por equiparação, e estará incorrendo aqui no artigo 16. Você pode pensar o mesmo caso, por exemplo, a pessoa que atua como se fosse uma corretora de câmbio, sendo pessoa física, e não tem autorização para atuar nesse setor. Ela não só como várias pessoas aí costumam ser corriqueiramente acusadas, né, pelo delito aqui previsto no artigo 16. Então percebe como a questão é complexa. Nós temos uma base regulatória, porém é necessário realmente conhecimentos aprofundados, principalmente sobre o conceito de ativo virtual. E nós temos aí quando nós olhamos para o mercado, inúmeras formas de tokens, de redes. Então hoje o advogado deve estar muito, mas muito bem preparado para conseguir prestar um serviço de qualidade para as empresas. E aí, não preciso nem falar, né? Que se você efetivamente estiver realizando serviço de prestador de serviço de ativo virtual sem autorização do Banco Central, você vai incorrer, então, nessas questões aqui que já estão especificadas na Lei 7492. E vou além, né? Por exemplo, você que trabalha no âmbito da tokenização imobiliária, você vai ter que verificar se esse ativo que você está tokenizando, porque nós falamos de tokenização imobiliária, é questão muito ampla, se após a determinação da licença do Banco Central, caso você não queira tirar essa licença, você terá que verificar se o ativo que você está tokenizando se enquadra, por exemplo, no inciso 3º, que fala de instrumentos que provejam seu titular acesso a produtos ou serviços especificados ou a benefício proveniente desses produtos ou serviços. Então aqui você tem uma hipótese que pode vir a ser utilizada por tokenizadoras que atuem no âmbito imobiliário para não ter que tirar esta licença do Banco Central. E por que eu reforço essa questão? Porque você atuar sob supervisão do Banco Central é algo que custa muito dinheiro. Então não é para qualquer empreendedor. Não dá para querer brincar de banco, né, ou brincar de instituição financeira sem, de fato, ter condições de fazer isso. Ok? Caso tenha ficado com dúvidas, mais uma vez, o nosso livro aqui ele traz aí de uma forma muito mais aprofundada essas questões, porém eu acredito que você já deve ter tido uma noção em geral de como que é o panorama hoje regulatório em relação à tokenização de ativos reais. Veja, já existe um panorama regulatório muito bem definido, embora ainda estamos aí aguardando as especificações do Banco Central. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e no próximo continuamos. Grande abraço.